Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e agora com uma renovidade. As reflexões estão saindo também em texto lá no blog vozespiritualista.com. Então vai sair uma versão em áudio aqui para o canal e uma versão em texto lá no blog. Não deixe de acessar vozespiritualista.com. E antes de nós começarmos, outra informação. Alguns companheiros têm me questionado por que eu não estou mais postando no Spotify. Inicialmente eu dei uma pausa porque o número de acessos não compensava o esforço. Porém, recentemente aconteceu algo muito estranho, eu perdi acesso. A conta que eu uso para subir os arquivos não está mais disponível, embora os episódios estejam lá no Spotify. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu entro com a minha conta, mas eu não consigo mais postar nada, né? Talvez para frente eu crie um novo usuário, mas sei lá. Por enquanto eu acho que não vale a pena o esforço. Então, vou deixar uma versão em áudio aqui no YouTube mesmo e também uma versão em texto lá no vozespiritualista.com, tranquilo? Então vamos lá, tema de hoje, inveja e ciúme entre os trabalhadores da seara espiritual. Há muito descobri, por duras penas, que as maiores dificuldades de um trabalho espiritual não residem nos ataques das sombras ou nas magias negativas, e sim no comportamento dos trabalhadores da seara espiritual. Não importa o segmento, em todos encontraremos os mesmos desafios. Basta observarmos a fala de padres, pastores, pais de santo, dirigentes e encontraremos sempre o mesmo obstáculo: reunir pessoas tão diferentes em prol de um trabalho em comum e mais, conseguir contornar as dificuldades pessoais de cada integrante para, além delas, edificar um ponto de luz na Terra. Quem estuda os evangelhos certamente percebeu que os apóstolos viviam se atritando e que antes de serem espíritos iluminados, eram todos espíritos em processo de iluminação, como ocorre a nós. E por isso, em algum momento, as faíscas crisparam. Por isso, é absolutamente comum a existência de sentimentos como inveja e ciúmes, não apenas nos outros, mas em nosso próprio coração. E é por essa razão que o objetivo dessa reflexão é o de nos fazer pensar sobre estes sentimentos que em maior ou menor grau existem em nossos corações e nos afetam em todas as relações, dentro e fora dos trabalhos espirituais, desde os tempos bíblicos. Abre aspas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, fecha aspas. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Há muitos anos, seguindo o padrão de uma linguagem simples e direta, o Exu que trabalha comigo disse aos médiuns novatos: vocês não estão competindo uns com os outros. O desenvolvimento não é uma maratona como a São Silvestre. Vocês estão competindo consigo mesmos. Por isso, não se comparem aos outros. Olhem apenas para si mesmos. Vençam a si mesmos. E, apesar do conselho nobre e verdadeiro, colocá-lo em prática é muito difícil. O tempo todo ouvimos queixas dos que acham que estão demorando muito, enquanto outros parecem deslizar sobre o desenvolvimento rapidamente. O que pouco se vê é um exame completo de si próprio, um olhar atento e verdadeiro sobre as próprias questões, uma reflexão profunda sobre as atitudes, sobre o interesse, a fé, a natureza dos pensamentos e dos sentimentos. Isto costuma aparecer apenas tardiamente, com o amadurecimento pessoal e mediúnico. Eu já vi e senti dezenas de vezes olhares duros quando um companheiro recebia uma tarefa que não parecia digna dele, e muitas vezes, sem dizer uma única palavra,
reprovavam tudo o que não conheciam com suas fisionomias fechadas, exigindo que cada nova decisão fosse comunicada como uma bula papal, sobre interesses que não lhes diziam respeito. É ainda árduo o caminho para a compreensão de que, para acendermos a nossa própria luz, não precisamos apagar a de ninguém. E talvez por isso Jesus nos ensinou o tempo todo a cuidarmos de aprender sobre nós mesmos, a enxergarmos o nosso caminho, a nossa jornada e a não ficar olhando para o outro. Tanto que disse a Pedro algo que passou para a história como uma patada do mestre e que, no entanto, foi só mais um ensino amargo que pouca gente estava disposta a digerir. Abre aspas. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Fecha aspas. João, capítulo 21, versículos 21 e 22. Nos versículos anteriores, Jesus havia dito a Pedro 3 vezes que sua tarefa era apacentar suas ovelhas, isto é, conduzi-las ao bom caminho, direcioná-las. Mas Pedro, não apenas contente em saber o seu caminho, quis também saber sobre o caminho de João. E por isso Jesus lhe respondeu dessa forma. A sua intenção era boa, talvez uma preocupação legítima, mas Jesus o queria ensinar que cabia a ele o caminho de cada um. A Pedro cabia somente cuidar da própria jornada. Segue-me tu. Eis a frase que não deveria sair de nossas cabeças. Se o companheiro ao lado não faz a parte que lhe cabe, se seus atos não são condizentes com a causa que abraçou, se o desenvolvimento dele está mais rápido, mais lento, se lhe foi dado uma tarefa que você queria, não se esqueça. A Deus você prestará contas de si mesmo, não da vida alheia. Além do mais, somos muito pequenos para compreender o quadro geral e por isso não compreendemos os sábios desígnios da espiritualidade superior. No clássico Paulo e Estevão, página 278, é dito algo de muita sabedoria. Abre aspas. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa, diferente na forma, mas idêntica no fundo. Fecha aspas. É por essa razão que uns são chamados a falar, enquanto outros a ouvir. Uns cuidam das crianças, outros dos adultos. Uns são elos na corrente, outros são os cadeados. Uns foram chamados à direção, outros à participação. E assim cada um segue fazendo a sua parte, contribuindo com o todo. Até mesmo o término de uma jornada não deve ser encarado com tristeza. Afinal, a vida é um eterno recomeço. E o ponto final neste momento da história não significa o fim da jornada, mas talvez mudança de ares, de planos, de direcionamentos. A esse respeito, o sábio Espírito Emmanuel escreveu em seu livro Caminho, Verdade e Vida, página 9. Abre aspas. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Fecha aspas. Nunca nos esqueçamos que, ainda que obremos coletivamente, a colheita dos méritos no bem é sempre individual, razão pela qual devemos mostrar interesse pelos companheiros apenas e tão somente se nos permitirem isso e com o fim de ajudar, pois a porta é estreita e cada um colherá apenas
aquilo que semeou em seu próprio caminho. Abre aspas. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Fecha aspas, Mateus, capítulo 16, versículo 27. Portanto, reflitamos. Um abraço e até a próxima reflexão.